como nós evoluímos, como o homem europeu evoluiu e como nós continuamos a evoluir nesse sentido. E se tudo correr bem, a tendência é que nós nos tornemos seres cada vez mais banais. Porque o ócio, se ele não é bem ocupado, se ele não é ocupado com coisas altas, desocupado, ele não vai ficar. Então nós vamos fazer congressos sobre TODs. Sobre essas... Entende? Sobre essas coisas que... Vocês já viram essas entrevistas que eles fazem assim? Eles chegam para um velhinho e perguntam assim: o que você acha de a gente usar TODs para gênero neutro? O senhor olha para a pessoa que está perguntando, ele não sabe nem do que se trata. Eu lembro de um caso que aconteceu aqui em Uberlândia, durante a candidatura à reitoria de um ex-reitor da universidade, e ele se envolveu numa polêmica com os trans da universidade. Por quê? Um engenheiro, com seus 60 anos, 60 e poucos anos, um homem de igreja, e ele foi falar e não usou as chavinhas corretas para falar. Nossa Senhora! Teve que reunir com o movimento na universidade. Sério, teve que reunir com os representantes da universidade. E aí a gente ia conversar com ele no corredor, aí ele falava assim: mas o trans, como é que é? Mas ele tem pênis? Esse com quem a gente estava conversando? Assim. Mas ele tem pênis ou ele tem vagina? Não, porque ele fez uma cirurgia. Nossa, ele fez uma cirurgia e retirou o pênis. Não tinha preconceito nenhum. Só nunca parou para pensar ou saber disso. Não estava no horizonte. Fazia parte. O homem médio, desde a segunda metade do século XIX, não tem nenhuma barreira social à sua frente. Não está mais condicionado por uma condição de nascimento. Quer dizer que ao nascer não encontra travas e limitações nem mesmo nas formas de vida pública. Nada lhe obriga a conter sua vida. Ah, porque eu nasci na plebe, eu nasci numa aristocracia, então é disso que eu faço parte. Muito facilmente você pode perder a sua condição de aristocrata. Talvez com não tanta facilidade, mas nada é inviável, é você ascender a uma condição de aristocracia dentro dessa sociedade. Também aqui, ampla é castela, né? A liberdade está estabelecida. Não existem os estados nem as castas. Ninguém tem privilégios civis. Privilégios civis. O homem médio aprende que todos os homens são legalmente iguais. Jamais em toda a história o homem foi posto numa circunstância ou num entorno vital que nem de longe parecesse com que essas condições determinam. Nem de longe. Aquela condição condenada, física e moralmente, que o homem experimentava até o século XIX, se repete aqui. Trata-se de fato de uma inovação radical no destino humano, que é implantada pelo século XIX. Então você pega um grego antigo, escravo por condição de guerra. Meu amigo, você não tem direito a voto, tá? Você é escravo, isso é uma coisa. Ah, o que eu posso fazer a respeito? Nada. Nada. Você aceita essa condição. Você está aí agora. A condição é essa. Você não escapa disso. Cria-se um novo cenário a partir do século XIX para a existência do homem, novo no que se refere ao físico e ao social. E aí esse é o ponto central deste capítulo. 3 princípios tornaram esse novo mundo possível: a democracia liberal, a ascensão de um modelo de democracia liberal, com tudo que ela traz em si, como livre mercado, né,
a ascensão do modelo capitalista, a experimentação científica e a indústria, o empreendimento industrial. Os dois últimos podem se resumir em um: a técnica. Houve, e isso foi uma grande preocupação e continua sendo uma grande preocupação de diversos filósofos, uma grande ascensão de domínio da técnica. Moçada, particularmente essa semana, é daquelas semanas que, para quem tem um pouquinho mais de sensibilidade intelectual, você fica chocado, né? A gente viu a cena de um foguete não só pousando de ré, mas fazendo baliza. Foi lá, voltou, vem aqui, a base está aqui, ele... não, deixa eu dar uma ajeitadinha, tal, vem cá, encaixa. É brutal. É absolutamente brutal. O domínio da técnica que nós estamos atingindo. Veja, a primeira vez que o homem foi à Lua ali, anos 60, esse smartphone aqui é zilhões de vezes mais potente e mais capaz do que os supercomputadores à época envolvidos num lançamento daquele. Eu tô falando dos anos 60, dos anos 70, agora. Técnica. Nós tivemos uma ascensão técnica extraordinária, propiciada por experimentação científica e industrialismo. Não vou entrar aqui em polêmicas, mas nós fomos capazes de desenvolver vacinas em meio à pandemia em tempo absolutamente recorde. Em tempo absolutamente recorde. A honra... Não, desculpa. Nenhum desses princípios foi inventado pelo século XIX, mas procedem dos séculos anteriores. A honra do século XIX não está em sua invenção, mas em sua implantação, nesse novo modo de ser implantado a partir do século XIX. Ninguém ignora isso, mas o reconhecimento abstrato não é suficiente. É preciso levar em conta as suas inexoráveis consequências. O século XIX foi essencialmente revolucionário. Esses termos assim são fortes, eu acho legal o Ortega não ter medo de usar esses termos, né? Dizer que, bom, nós estamos aqui diante de um século revolucionário. Mas não se deve buscar isso no espetáculo de suas barricadas, que por si não constitui uma revolução, mas em ter colocado o homem médio, a grande massa social, em condições de vida radicalmente opostas às que sempre o rodearam. E por mais que eu tente encontrar um ar preconceituoso nas afirmações de Ortega, em nenhum momento, insisto, ele está falando de classes sociais. Ele está sempre falando de classes diversas no modo como são capazes de lidar com elementos da realidade. Ou seja, nós estamos falando de uma distinção de natureza intelectual, derivada de uma condição material. O que significa dizer, em nenhum momento ele está dizendo assim, ai, que saudade da época em que os pobres não voavam, né? Não iam para o aeroporto a não ser para dar tchau para todo mundo que estava embarcando. Não, está falando isso. Está dizendo, existe um fato. Que legal, houve uma ascensão. Isso não é um juízo de valor, no sentido de falar isso é melhor ou isso é pior. O que ele está dizendo é o seguinte, eis um fato. Eis um fato. Um homem que antes não tinha como ser protagonista da vida social, porque ele estava condenado por uma condição de nascimento, agora tem voz. Mas o fato de ele ter voz traz um problema. O que ele vai fazer dessa voz? E como nós, enquanto sociedade, vamos responder a essa ascensão de um novo protagonista?
Então não é para ser conservador no pior sentido do termo e dizer assim, nossa, como era bom quando o pobre era pobre, rico era rico, estava todo mundo separadinho, né? Uma gente intelectualmente mais preparada ocupava as funções públicas porque dominava mais aquelas técnicas, quem era ignorante de tudo ia vender pastel e foda-se. Não, aqui não. O vendedor de pastel na feira é protagonista da vida política. Porque ele conversa com uma galera que se identifica com ele e eles elegem um cara. Por que político vai lá se ajoelhar na frente de pastor? Alguém me explica? A Dilma, ela conseguia fazer um périplo que eu amava. Ô, Dilma. Pô, eu tenho saudade. Tenho mesmo. Porque pelo menos a gente ria. Ela saía do terreiro de Macumba, ia para o centro espírita, do centro espírita ela ia para a igreja evangélica, depois ela ia para a Aparecida. Era maravilhoso. Era maravilhoso. E ela estava sempre travestida da fé que ela cujo apoio ela buscava. Então ela... Porque o homem comum pesa. É o homem massa. Você tá pensa no Brasil, 96% de um país religioso. Aí você pega, sei lá, quantos por cento dos brasileiros que vivem com menos ou com até um salário mínimo. Então é esse homem que ele tem acesso a uma certa mínima condição material e vota e decide. Colocado o homem médio à grande massa social em condições de vida radicalmente opostas às que sempre o rodearam, a existência pública virou de ponta cabeça. Você não vê lá o candidato a presidente dos Estados Unidos agora falando em espanhol? Entende? Que eu vou falar em espanhol? Pra puta que te pariu, seu cubano de merda. Não, voto. Eu não só vim pro seu país, eu voto aqui. Eu gero riqueza, eu trabalho. Então eu tenho que falar, olha que tal, não sei o quê. Os caras atravessados aqui, mas é a realidade. A revolução não é a sublevação contra a ordem pré-existente, mas a implantação de uma nova ordem que tergiversa a tradicional. Ela reestrutura a tradicional. Ela ressignifica a tradicional. Por isso não há exagero algum em dizer que o homem engendrado, nascido a partir do século XIX, seja, para os efeitos da vida pública, um homem à parte de todos os demais homens. Uma nova categoria. A Bruna tá falando ali, já viram Downton Abbey? Maravilhosa essa série, uma das melhores que eu assisti. Os nobres britânicos lidando com a vinda das ideias modernas. Como é que é o nome daquela atriz que morreu agora há pouco, que fazia a melhor personagem da série, que representava... Harry Potter também. Como é que é? Ela fez Harry Potter também. Que mulher maravilhosa. Ela tinha uma personagem que era fantástica, porque representava a alta aristocracia inglesa, e quando chegavam essas novidades, ela sempre com aquele ar assim, né? Sério que vocês estão fazendo isso agora? É sério que isso é a novidade? Então sempre ficava essa... Não é possível que isso está acontecendo, né? Quando ela pergunta, o que é fim de semana? O que é fim de semana? Muito bom, muito bom. Para um aristocrata é sempre fim de semana. É sempre. O que você vai fazer é sempre a mesma coisa. Violet Crowley. Como é que é? Maggie Smith. É Violet Crowley. Violet Crowley. Crowley é o nome da personagem. É. Né? E o nome dela? Violet. Não, da atriz. Maggie Smith. Maggie Smith. Fabulosa, fabulosa. É claro que o homem do século XVIII se diferencia do que era dominante no século XVII,
E este caracteriza o século XVI, mas todos eles são parentes, similares. Então o Ortega y Gasset ele está querendo fazer um corte histórico realmente a partir do século XIX. Como se dos séculos anteriores, 15 para 16 para 17, houve uma espécie de continuidade, né? Assim, que não foi uma mudança realmente revolucionária. Para o vulgo, né, para o populacho de todas as épocas, vida significava, antes de tudo, limitação, obrigação, dependência, de fato. Você pega o homem do século XV, do século XVI, do século XVII, do século XVIII, né? Você olha para esse cara, qual que é a vida desse cara? É limitação, é renúncia, é trabalho. Eu tô passando frio, meu amigo. O que você tem que fazer? Vou ali pegar a blusinha. Não, meu amigo, você vai cortar lenha. Ou você morre de frio. É simples assim. Dependência. Numa palavra, pressão. Pressão. A primeira palavra de escolha do Ortega y Gasset não foi opressão. Era pressão. Viver sob uma pressão que não recai mais em mesmo grau sobre o homem massa do século XX. Se preferirem, e aí vem a segunda palavra, podem dizer opressão, mas que não seja entendida como pressão jurídica e social, esquecendo-se da cósmica. Ou seja, não era só uma questão da vida civil, era uma questão própria do mundo como ele era. Não é porque a classe X pressionava a classe Y, não era uma questão só de dinâmicas sociais. Era a ausência, inclusive, da experimentação científica, industrialismo, a técnica que permitiu uma ascensão extraordinária desse homem massa. Esse homem massa, que por mais que ele passe dificuldade, ele tem um computador na mão. Você sobe a favela, todo mundo tem um computador na mão. Especialmente no que ele não depende tanto assim do Estado, ele tem. Ele tem uma TV, ele tem um sofá, male-male, ele tem um sofá. Ele tem uma cama, que um rei medieval custava a ter. Se preferirem, podem dizer opressão, contanto que não seja entendida como opressão jurídica e social exclusivamente, esquecendo-se da cósmica. Não, é preciso entender que era uma opressão em sentido cósmico, de um homem lançado no mundo em uma situação naturalmente muito precária. Muito precária. Porque essa última nunca faltou em 100 anos, desde que começou a expansão praticamente ilimitada da técnica científica, física e administrativa. Antes, mesmo para o rico e poderoso, o mundo era um lugar de pobreza, dificuldade e perigo. Mesmo para o homem que ocupava posições privilegiadas, especialmente por condição de nascimento, o mundo era perigo, dificuldade. Porque ali no exemplo que eu citei do meu avô, hein, mãe? No exemplo que eu citei do meu avô, um cara muito rico, naquela época ali, que tratamento dentário ele ia ter que não fosse aquele? Só para ilustrar, entende? Não era isso? O cara podia ser riquíssimo, dono de fazendas, terras, cheio de empregados, não sei o quê. Assim, tô com uma cárie, lembra? Matava a cárie, era passando raiva na cárie. Você vai morrer, desgraçado. Pegava um algodãozinho, colocava no dente, você tem que voltar aqui 30 vezes para matar essa cárie sufocada. Dente de ouro, arrancava dente por qualquer coisa. Você tinha 2 tratamentos dentários, né? Um era ficar com o dente, o outro era arrancar.
A gente está citando isso porque era uma coisa... Não tem. O mundo que rodeia o homem novo desde o seu nascimento não o faz se limitar em nenhum sentido, não lhe apresenta veto nem contenção alguma, mas pelo contrário, instiga seus apetites que, em princípio, podem crescer indefinidamente. Nossa, a Roseli está falando ali, contaminações, a higiene. Vai em castelo. Tem sempre lá o buraco de onde as fezes caíam lá do terceiro andar no chão. Diarreia, esgoto, tá tudo. Não importa a sua condição material, por mais que você fosse riquíssimo para os padrões do século XVII.